Bom dia, turma. Como estão vocês? Professor Luiz, aula de filosofia. Hoje a gente vai ver na nossa aula, nos nossos slides, para que serve a filosofia. A gente já comentou algumas vezes em sala de aula, né? Que vocês perguntam muito. Então, antes do conteúdo, vamos para as nossas dicas de estudo, né? Procurar um lugar calmo, levar todo o material para você não precisar estar se deslocando, dando pausa no vídeo, colocar um fone de ouvido e vamos para a aula. Para que serve a filosofia? Né? A gente falou já nas nossas aulas, né, que a filosofia ela serve para a gente usar a nossa capacidade para pensar e tentar buscar uma forma correta de convívio, de viver melhor, viver bem. E na nossa definição que a gente fez nas nossas aulas, ela dizia que a filosofia tão simplesmente é a busca da salvação pelo uso da razão, né? Então, eu tento me salvar pensando e utilizando desse meu pensamento para poder viver melhor, viver bem, em harmonia com as pessoas que estão próximas a mim ou com os meus colegas. Então aqui diz assim, para entender o que de fato é a filosofia é diferente da ciência e da matemática. Diferente da ciência, não se baseia em experimentos ou na observação, mas apenas no pensamento. Diferentemente da matemática, não possui métodos formais de prova. Então, quando a gente diz assim, a filosofia ela pode ser matemática? Não. A filosofia pode ser português? Não. A filosofia pode ser história? Não. A filosofia ela é uma ciência única que usa o método do raciocínio, da dúvida e da busca constante do conhecimento para você estar entrando numa conclusão sobre um determinado assunto ou uma determinada questão. Então, Thomas Nagel desassociou a filosofia da exatidão da ciência e da matemática, uma vez que ela tem total relação com a subjetividade dos pensamentos. A filosofia não é nunca e não será exata, pois trata-se essencialmente do profundo de tudo, que se passa em nossa mente, conceitos, pensamentos, ideias e ideais. Certo, mas para que serve? Né? Com a filosofia conseguimos identificar o motivo pelos qual as coisas mudam, porque não é o suficiente ter um conhecimento técnico ou especializado, mas é essencial ter o que chamamos de conhecimento global, para que assim possamos compreender melhor o mundo no qual estamos inseridos. Podemos dizer também que a filosofia é uma espécie de educação que tem ultrapassado as fronteiras cognitivas e todos os outros conhecimentos adquiridos convencionalmente, pois ela nos leva a refletir sobre tudo, a questionar, a debater e até oferecer soluções. A filosofia nos faz sair da escuridão, do comodismo e encontrar a luz da sabedoria. Aqui ele está fazendo referência à obra de Platão, O Mito da Caverna. A gente ia se aprofundar nessa questão do mito da caverna, mas infelizmente a gente foi interrompido. Mas ele basicamente fala sobre indivíduos que estão presos dentro de uma caverna e um deles consegue se libertar. Sombras são projetadas das coisas da realidade que estão fora da caverna em uma parede. Eles estão de costas para essas sombras, vendo coisas do cotidiano que estão acontecendo lá fora, mas jamais presenciaram elas realmente como elas são. Então um desses indivíduos quebra essa corrente, consegue sair da caverna e lá ele vai conseguir contemplar a verdade das coisas que está lá fora, ou seja, a luz, né, adquirida, que eles fazem referência à sabedoria. Então esse indivíduo volta e tenta resgatar aqueles parceiros, aqueles colegas dele que estão dentro da caverna acorrentados, né, quebrando-lhes as correntes. Mas o que acontece? Aquelas pessoas às vezes estão tão adaptadas a viverem vendo aquelas sombras na parede que elas têm medo de encarar a realidade lá fora e elas preferem viver as sombras da caverna ao invés de conhecer a realidade.
a referência do mito da caverna, ela foi vista num filme chamado Matrix. Vocês podem até assistir, que o personagem principal, ele descobre que a realidade a qual a gente está inserido, que a gente vive, ela não é o real, ela não é a coisa propriamente dita, a verdade, né? E vocês podem assistir esse filme que vocês vão ver a referência que tem com o mito da caverna. Quer saber mais sobre o assunto? Saiba quais são os grandes filósofos da história e entenda a importância do pensamento dos filósofos para dar início à investigação desse conteúdo, né? Então, tem um site que vocês podem entrar, o Aprendendo a Filosofar, certo? E nesse site vocês vão estar vendo um pouco mais sobre essa coisa da luz e da busca pela sabedoria, né? Filosofia seria a junção, né, dos vocábulos gregos, né? Philo e sofia. Philo de filia, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. O filósofo, então, seria um amigo ou amante da sabedoria. Tem muita gente que estuda filosofia ou que ele é formado, PhD em filosofia, que ele nem se sente à vontade em dizer, eu sou um filósofo, né? Porque é um cara que ele está dizendo que ele é um amante da sabedoria. A filosofia é aquela capaz de criar subterfúgios e caminhos para que o pensamento continue avançando, que a humanidade continue questionando-se e tentando entender o mundo ao seu próprio pensamento de matéria de maneira crítica e racional, né? E aqui uma atividade que eu vou deixar para vocês. Pesquise e escreva em seu caderno qual a importância da filosofia para a sociedade moderna, ou seja, por que a filosofia, desde as primeiras escolas da Grécia, aqui eu deixei um quadro para vocês verem como é que era a escola lá na Grécia, né? Por que desde aquele tempo na Grécia Antiga a filosofia é tão importante até hoje, né? Então quero saber de vocês, vocês escrevam no caderno e podem mandar para mim que o tio vai estar corrigindo. E todas as nossas aulas vocês podem ter acesso a elas no nosso site escolapequenospassos.com.br e os PDFs estarão disponíveis também no grupo da escola. Obrigado e até a próxima.